Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. De Santa Catarina para as telas de todo o Brasil. Desde os 14 anos na profissão, o nosso convidado de hoje já viveu todas as sensações que um locutor pode viver. Do rádio para a televisão, do canal fechado para o canal aberto. Luiz Alano, narrador do SBT e do canal Nosso Futebol, é o nosso convidado. Boa tarde, Alano. É um prazer lhe receber aqui no De Carrinho. Boa tarde, Cássio, boa tarde, amigos de Taquara, da região. Que bom falar com vocês, prazer imenso falar com o povo de Taquara e o povo do Rio Grande do Sul, do qual eu tenho tanto carinho e tantas ligações, né? Tenho 3 filhos, a minha filha do meio, a Júlia, nasceu em Caxias do Sul, no período em que trabalhei por lá, né, entre 2002 até 2003, foi uma temporada, 2 temporadas, né? Na verdade, a temporada de 2002, a temporada de 2003, 2004, eu voltei para Santa Catarina para depois lá na frente voltar para o Rio Grande do Sul também, mas só para dizer que é um prazer imenso voltar a falar com os amigos do Rio Grande do Sul, aqui hoje residindo em São Paulo, mas sempre de olho, olhos, ouvidos e muita atenção do que acontece no Rio Grande do Sul, desde as lamentações, né, da tragédia, do que a gente pôde ajudar agora nesse ano de 2024, com tudo que aconteceu na região, no Rio Grande do Sul, com as cheias, o impacto muito forte, até com as glórias e decepções, né, constantes que vive o futebol gaúcho em todas as suas divisões. Estou à disposição, viu, Cassi? Sem dúvida, Alano, foi um ano muito difícil para nós gaúchos, mas com muita força de vontade, muita superação e muito auxílio externo, estamos conseguindo aí superar essas dificuldades e retomar um mínimo de normalidade em nossas vidas. E sabemos aí dos seus laços com o Rio Grande do Sul, você é muito próximo aos gaúchos e os gaúchos são muito próximos a ti. E inicialmente, Alano, fala do começo da tua trajetória. Como que a comunicação te seduziu? Quais foram as primeiras oportunidades? De que forma você se transforma em um locutor esportivo? Olha, rapaz, a história é longa, viu? A história é longa. Meu pai foi jogador de futebol em Santa Catarina, atuou por várias equipes, inúmeras equipes do interior. Foi um jogador de time pequeno, mas que conseguiu sustentar a sua família até o fim da sua carreira, que foi em 1987, com o futebol. Então, a minha história com o esporte, especialmente com o futebol, foi sempre muito forte, porque eu queria ser um jogador de futebol. Então, eu vivia junto com meu pai nos treinos. Eu cheguei a ser gandula também, em Tubarão, Santa Catarina, minha cidade, depois que ele parou de jogar. Ele parou de jogar em 87, eu tinha 10 anos. Então, nesse período, quando ele começou a trabalhar como auxiliar técnico e ter escolinhas de futebol, então estava sempre muito envolvido, jogando, indo aos jogos do time profissional lá da cidade, dos times profissionais da cidade, né? Então, foi muito forte essa ligação com o futebol, com o esporte. E eu comecei a trabalhar muito cedo, como você mencionou ali na abertura do programa, com 14 anos de idade, porque na época podia, hoje seria um jovem aprendiz, né? Na época, lá no início dos anos 91, você podia contratar um jovem de 14 anos e ele já ter carteira assinada. Então, não era a minha vontade, né? Eu vou ser bem sincero que com 14 anos eu não pensava em trabalhar, pensava só em jogar bola. Mas eram outros tempos, outros ensinamentos, outras exigências em que o jovem tinha que trabalhar cedo para ajudar no sustento de casa. Então, o meu sonho de jogar futebol foi deixado de lado, não por minha vontade inicialmente, mas depois eu compreendi perfeitamente os costumes da época e para mim foi bom. Acho que o futebol não perdeu, a comunicação ganhou, ou vice-versa, não sei também, mas de qualquer forma eu tô desde então, né, na atividade. Então, muito cedo, com 14 anos, eu fui trabalhar, porque eu tinha um primo que era locutor, Marcílio Alano, e ele abriu as portas também, através de uma tia, para eu fazer um teste, aprender a sonoplastia numa emissora de rádio, a Rádio Tubá. Então, com 14 anos, eu entrei na rádio para ser operador, uma criança. Eu era grandão na época, não aparentava ter só 14 anos. Quando eu falava, as pessoas se surpreendiam. E algo que me facilitou muito, como meu pai foi jogador de futebol, era bastante conhecido na cidade, automaticamente o filho deste atleta, por estar sempre em treinos
e em jogos, até como gandula, eu tinha conhecimento, as pessoas me conheciam, especialmente a equipe de esportes da rádio. Então eles me tratavam com muito carinho, então a proximidade com o esporte, através da equipe esportiva em transmissões, foi muito, muito fácil, porque logo eles me colocaram como vamos lá, como um caçulinha da equipe, um mascote da equipe. Então foi me dada a oportunidade aos 15 anos, no ano seguinte, já começar a fazer plantão esportivo, por exemplo. Então foi assim. Então com 15 anos eu comecei a fazer plantão esportivo, eu comecei a ser locutor de verdade, eu já tinha uma voz um pouco grave. A minha maturação de criança para adolescente foi muito rápida, então com 15 anos eu tinha uma voz já de adulto, claro, sem saber usá-la, mas saía, né? Saía de um jeito que agradava. Eu fui mais errando do que acertando, mas coisas do rádio do interior facilita, né? Você a crescer, a aprender errando mais do que acertando, mas foi dessa forma. Então, com 15 eu era plantão esportivo, com 16 também, comecei a apresentar programa de esportes, até cheguei a trocar de emissora entre 17 e 18 anos de idade, e para resumir, entre plantão, entre ser repórter, entre ser apresentador dos programas esportivos, lá com os meus 19 para 20 anos eu já estava começando a narrar. Então, já queria ser narrador, gostava, porque eu ouvia muito, desde a época que meu pai jogava futebol, eu ouvia as transmissões esportivas, né? Então era um fanático por rádio. Meu pai jogando ou não. Quando meu pai parou de jogar, eu continuei ouvindo as emissoras de rádio, porque gostava das transmissões, do jogo em si, de saber do que estava rolando, mas gostava das transmissões, da linguagem dos narradores, de como eles falavam rápido e sempre conseguiam encontrar palavras adequadas para cada momento. Então, quando eu estava numa equipe de esporte, já noutra rádio, em Tubarão, e mudei de rádio, na Rádio Santa Catarina, surgiu a oportunidade de fazer ponta no futebol amador, ou seja, tinha um jogo mais importante e o jogo menos importante. Eu ia como um repórter para descrever o que estava acontecendo, e dentro da minha... como era metido já queria mostrar para as pessoas que eu poderia ser um narrador. Eu comecei a narrar, ao invés de só reportar, como era o único no campo. Então, quando o narrador do jogo principal dava uma brecha, eu já saía narrando do meu jeito, né? Do jeito que eu achava que tinha que ser. Então, foi uma forma de começar. Isso foi lá para 1997. Em 98 eu já comecei a ter um pouquinho mais de espaço, assumindo jogos sozinho. E em 99 eu comecei a narrar de maneira principal, assim, né? Comecei a ser um narrador titular da equipe, porque ninguém queria pegar, a rádio ia fechar o esporte, porque dava prejuízo, e eu me ofereci, porque era o que tinha, e eles aceitaram. Então, eu até muito jovem, assumi de maneira total o esporte, vendendo publicidade, saindo com pastinha na cidade para poder pagar o espaço. Então foi dessa forma, eu tive que comprar o espaço, primeiro porque a rádio queria fechar, e segundo porque eu queria narrar. E como ninguém queria pegar porque dava prejuízo, então eu fui um corajoso, querendo apostar no meu sonho, e nem sabendo como isso ia acontecer financeiramente, porque eu não tinha experiência nenhuma no ramo da publicidade, como aliás eu continuo não tendo, né? Então você imagina como foi. Eu comprei o meu sonho, mas fiquei devendo muita coisa, porque eu não sabia vender publicidade. Mas, enfim, eu ganhei muito mais no lado profissional do que no lado financeiro, e foi assim, foi dessa forma, forceps, a força, na marra, que eu comecei a narrar. Então, narrei lá o Campeonato Catarinense, narrava a Série C, quando tinha os times catarinenses na Série A, eu viajava para cobrir. Tudo isso foi acumulando milhas, acumulando experiência, foi desse jeito que eu comecei. E é isso que importa. No frigir dos ovos, o que importa são as experiências profissionais que vivemos. Claro que é fundamental e é uma obrigação a remuneração para o sustento, mas a faculdade que você fez na prática, desde adolescente, com certeza deu a bagagem e a sustentação para tu viver a carreira que tu vive hoje, cheia de realizações que ainda vamos citar e comentar muito aqui neste bate-papo. E Alano, de 2002 em diante,
Você vai para Caxias e lá em Caxias começa a narrar os jogos da dupla Caju. Você entende que ali a carreira deslanchou e o auge e o que te populariza é chegar na Rádio Gaúcha? Então, desse início que eu mencionei, lá em 97, começando aprendendo, 98 tendo ritmo, e 99 começando a ser o narrador titular lá de Santa Catarina, de fato, em 2002 eu recebo um inesperado convite para trabalhar no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde na época tinha o Juventude na Série A e o Caxias na Série B. Foi surpreendente para mim, mas foi muito legal, porque os jogos que eu narrava eram jogos de interior, futebol amador, jogos do campeonato apenas do campeonato estadual, e os times até não tinham muito protagonismo. Então, receber um convite através de um trabalho que começava a se destacar, foi uma indicação de um colega que foi trabalhar na emissora em Caxias do Sul, e eles estavam precisando de um narrador, e ele me pediu fita, na época, né? E eu mandei algumas fitas, gostaram, e eu fui lá acertar e entrei como um terceiro narrador na época, lá na rádio, era a Rádio São Francisco, e foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã, foi a primeira vez que eu viajei de maneira constante em jogos de Série A, fazendo jogos em loco, porque ainda em 2002 era muito incipiente o tubo para fazer jogos via televisão, o Premiere ainda estava começando, então, imagina, eu comecei a narrar jogos de Série A e Série B, viajando, fazendo um jogo numa quarta-feira, viajando, vamos lá, para Maceió, para fazer um jogo numa Série B, e na descida já fazia um jogo numa quinta-feira no Morumbi, contra o São Paulo, do Juventude. Então foi um início, assim, de uma trajetória, digamos, mais nacional da minha carreira, tendo intercâmbio com grandes profissionais da época, da capital, não só do Rio Grande do Sul, como de outras capitais. Então, de fato, foi um início de uma carreira mais, digamos, nacional. Foi muito legal, mas foi muito curto, porque eu entrei em 2002, ao final daquele ano a emissora fechou o esporte, a Rádio São Francisco da época. Aí em 2003 eu permaneci em Caxias do Sul para trabalhar na Rádio UX, e ao final de 2003 eu trabalhei na Rádio Caxias. Tudo isso com a minha filha nascendo, né? Por isso eu não abandonei a cidade, porque a minha mulher estava grávida, aí entre 2002 e 2003 a minha filha nasceu e eu permaneci em Caxias do Sul, não queria abandonar a cidade tendo que levar uma mulher recém ganhando, né? Então, mas foi muito legal, ganhei muita experiência. Eu tinha uma experiência mais de nível estadual, depois, nesse início de trajetória dentro do Rio Grande do Sul, que eu comecei a ganhar experiência de nível nacional, de jogos mais importantes, de grandes eventos, e não só da dupla Caju, porque se cobria muito a dupla Grenal, então eu fazia muito campeonato brasileiro também, viajando a Porto Alegre, fazendo jogos no Beira-Rio e no antigo Estádio Olímpico, jogos de Libertadores, inclusive. Eu lembro que fiz um Grêmio River Plate em 2002, muito legal, um estádio de 55 mil pessoas. Então aquilo foi fazendo o profissional Luiz Alano ganhar casca, né? Ganhar experiência. E ao final de 2003 eu voltei para Santa Catarina. Aí você perguntou sobre o auge, né? Sobre onde a carreira deslanchou. É difícil você falar isso, dependendo da proporção que se mede, né? Acho que a minha carreira foi do jeito que tinha que ser, então eu acredito que o próximo passo sempre pode ser melhor. Vamos lá, o Caxias foi um start, depois de 2004 eu volto para Santa Catarina com outro status, porque daí eu venho para a capital, eu vou para Florianópolis trabalhar na CBN Diário, do Grupo RBS da época, que era a principal emissora de rádio do estado, do principal veículo de comunicação do sul do Brasil. Então foi um avanço até mais do que Caxias do Sul. Caxias me ajudou a conseguir um avanço dentro do estado de Santa Catarina, e ali dentro do Grupo RBS eu fico de 2004 até o início de 2012, aí sim, onde eu chego na Rádio Gaúcha. Mas nesse período de 2004 até o fim de 2011, início de 2012, é onde eu começo a fazer televisão, eu começo a trabalhar também na TV Com de Floripa, eu começo a fazer os jogos do Premiere ali por volta de 2005, jogos de Santa Catarina, não só de futebol, como Santa Catarina na época tinha jogos de futsal, de Jaraguá, o Falcão jogava em Santa Catarina, no time do Jaraguá da época. Eu faço alguns jogos de futsal, tinha times fortes de vôlei na época que o Sport TV
mandava equipe, não fazia só tubo, então eu comecei a ter oportunidades no Premiere através do Grupo RBS. Comecei a narrar jogos dos catarinenses na Série A, Série B, jogos de futsal, jogos de vôlei, e aí sim, no ano de 2012, onde eu recebo um convite para mudar de cidade e ficar na mesma empresa, né? Porque eu era do Grupo RBS e vou para a Rádio Gaúcha e TV Com dentro da mesma empresa. Então, começa o meu retorno, a minha trajetória dentro de Porto Alegre, aí sim, dentro do Grupo RBS, mas numa emissora até maior. Sem dúvida. E na Rádio Gaúcha, entre as funções que você tinha de narrar e se dividir com o Premier, você apresentava ao lado do Marco Antônio Pereira, o Marcão, um programa chamado Dose Dupla. Era um programa de final de noite ali, das 23 horas em diante. O Marco, infelizmente, nos deixou neste ano. Que lembranças você tem daquele período? Olha, a Rádio Gaúcha foi uma experiência fantástica para mim, tá? Foi uma experiência fantástica. Eu apresentei, sim, o programa Dose Dupla. Dose Dupla porque eram 2 narradores, então botaram esse nome Dose Dupla desde que eu cheguei lá até o fim da minha trajetória. Eu apresentei esse programa junto com o Marco Antônio Pereira, que, poxa, infelizmente nos deixou esse ano, uma pessoa muito agradável, um narrador fantástico, um amigo que eu criei dentro do Rio Grande do Sul. Era um cara com personalidade muito forte, mas consegui lidar muito bem com a sua personalidade, nós nos demos muito bem, não tivemos nenhum tipo de rusga. O Marcão foi uma figura uma figura que me ajudou bastante dentro dessa adaptação no Rio Grande do Sul, na Rádio Gaúcha, porque a minha chegada causou muito impacto, né? Os gaúchos são bairristas, então você contratar um narrador catarinense para a sua maior emissora causou uma surpresa muito grande na época, e eu senti isso na pele, a desconfiança das pessoas, porque na época de 2012 eu não era um narrador dentro do Rio Grande do Sul conhecido e respeitado. Então, digamos que para o pensamento de muita gente, eu acabei passando a fila ou furando a fila de muitos que seriam merecedores ou mais merecedores que eu. Mas aí é uma questão que a emissora, o grupo, entendeu que eu era a voz para ser aproveitada naquele momento. E claro que eu enfrentei algum tipo de rejeição, um pouco do público e muito até de colegas, viu? Eu cheguei debaixo de mau tempo, eu não recebi, assim, carinho, não fui muito bem acolhido, até mesmo dentro da empresa. Mas isso foi rápido, durou ali 3 mesinhos, depois as pessoas já conheceram, viram que o Luiz Alano era um bom profissional, de que era uma boa pessoa, e depois as coisas foram acontecendo ao natural. Ainda mais no impacto de que eu cheguei em 2012 na Rádio Gaúcha, para ser narrador da Rádio Gaúcha, e também narrador do Premier. Eu cheguei no mesmo ano em que o Jader Rocha saiu, foi para o Sport TV, e o Marco de Vargas também saiu, foi para a Fox. Então, eu assumi não só as narrações da Rádio Gaúcha, dividindo com o Pedro Ernesto, que era o principal narrador, e com o Marco Antônio, mas sendo o principal narrador do Premier, e fazendo jogos de Inter e Grêmio, do Campeonato Brasileiro, e no Campeonato Gaúcho. Então, eu cheguei fazendo dupla Grenal, fazendo grandes jogos. Então, a minha chegada causou bastante barulho na época, mas foi assim uma grande experiência que eu tive no sentido de relação de pessoas, de relacionamento, de inteligência emocional, de crescimento profissional também, porque é um grande grupo de comunicação. A Rádio Gaúcha, eu não sei como está hoje, eu não tenho acompanhado, mas é uma grande emissora de rádio do Brasil na época, também hoje, eu sei que sim, mas não estou acompanhando para e passo, né, mas grande emissora de rádio do Brasil, ali junto com a Rádio Tatiaia, emissora que manda os seus profissionais viajar, dificilmente faz tubo, aliás, nunca faz tubo com dupla Grenal. Então, imagina só, eu viajei aí, cortei o Brasil inteiro, fazendo jogos também internacionais, fazendo grandes jogos, fazendo jogo de seleção, fazendo Copa do Mundo, fazendo Olimpíada. Então, foi uma experiência fantástica, foi uma experiência magnífica que eu tive na minha carreira, de engrandecer. Eu tenho só boas lembranças, né? Até as lembranças que não seriam boas, mas elas serviram muito para hoje eu ser o profissional melhor, ser uma pessoa que sabe lidar com algumas adversidades quando alguém contesta o seu merecimento, o seu trabalho. Então foi impactante, legal, e também não foi muito longa, porque eu cheguei em 2012, paralelamente à TV, fazendo o TV Com o Maurício Saraiva, fazendo o programa na rádio com o Marco Antônio Pereira, narrando na rádio, narrando na TV, e durou 2012, 2013,
e 2014 até o fim. Comecinho de 2015, eu fui contratado pelo Sport TV. Então eu saí do Grupo RBS, eu fazia trabalhos para o Sport TV de maneira freela, digamos assim, aí eu recebi um convite para ser funcionário do Grupo Globo, saindo do Grupo RBS. Então eu narrei na Rádio Gaúcha 2012, 13 e 14, finalizando ali com a Copa do Mundo, depois o finalzinho de 14, comecinho de 15 eu saí da Rádio Gaúcha para ser apenas funcionário exclusivo do Sport TV, né, do Grupo Globo, fazendo jogos apenas no Premiere e no Sport TV. Mas foi uma experiência dentro da Rádio Gaúcha muito forte, não foi muito longa, mas foi muito prazerosa. E aí eu já dividia narrações entre rádio e TV. A partir de 2015 eu deixei a rádio e fiquei, como eu estou até hoje, fazendo apenas televisão. Pois é, Alan, os inícios são difíceis. Eu imagino quanto deve ter sido, naquele primeiro momento, um desafio romper as desconfianças. Você substituiu, na época da Rádio Gaúcha, o José Aldo Pinheiro, que havia saído da empresa, o Zé Aldo. E o Zé Aldo também, um grande profissional, já esteve aqui com a gente e narra muito bem, mas você substituiu a altura. E Alano, na rádio e TV, quais as grandes diferenças? É apenas a questão do tempo ali, que o rádio você tem que narrar de forma mais rápida, mais acelerada, tem que contar ao ouvinte o que está acontecendo. Na televisão ele já está vendo, então pode ser um outro padrão de narração. E como você disse, após sair da Gaúcha, você ficou 100% na TV. Sente saudades do rádio? Assim, quando você está dividindo o trabalho, fazendo rádio numa quarta, quinta TV, sábado TV, domingo rádio, eh, fica um pouco confuso, assim, para o profissional, mas precisa ter uma atenção muito forte para você diferenciar os veículos, porque são veículos diferentes. A linguagem do futebol, ela é a mesma, mas no rádio é mais descritiva, na TV hoje está sendo bastante descritiva, a narração mudou um pouco, né, do que era na década de 90, no início dos anos 2000. Hoje ela está uma narração mais acelerada, parecida com a do rádio, mas hoje eu posso dizer que a minha narração de TV, ela mudou muito do que era no início, lá em 2005, ou até mesmo quando eu estava no Rio Grande do Sul fazendo jogos do Premier, que eu dividia muito com o rádio. Eu era um narrador talvez mais lento, mais tradicional. Hoje eu sou um narrador que descreve um pouco mais, desde que eu me dediquei 100% à atividade. Então, quando eu era rádio, na neura de não querer ser narrador de rádio na TV, eu ficava 100% TV e até ficava um pouco lento. Mas a vida da gente é em constante transformação, a gente está sempre evoluindo, né? E eu sou o inimigo da zona de conforto. Eu acho que hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje, e com certeza hoje eu sou um narrador melhor do que era lá em 2014, 2015, 2016, quando fazia Premiere, porque a gente está sempre evoluindo, a comunicação está evoluindo, a linguagem da comunicação está evoluindo. Agora, a pergunta, as grandes diferenças são muito básicas, né? O rádio é descrição pura, você pode até aumentar um pouquinho, apesar de hoje estar todo mundo vendo a TV e ouvindo rádio, quem gosta, e a televisão é uma arte da comunicação. É difícil você responder a pergunta que também muitos fazem, o que é mais difícil? Você pode defender aqui, eu posso defender uma tese de que narrar no rádio é muito mais difícil, mas também posso ter vários argumentos e te mostrar que narrar na televisão também é muito difícil, ou talvez pode ser até mais difícil que no rádio, porque a pessoa está vendo. Ela vai te contestar qualquer tipo de exagero ou informação, ou erro de nome de quem está com a bola. Então, são veículos diferentes que você precisa estar preparado. Não é fácil, eu só quero dizer para você que fazer os dois veículos com maestria é muito difícil. Eu lembro do Osmar Santos, que foi o pai da matéria, que era um monstro no rádio, e quando foi para a TV Globo, não sei se você era nascido, mas talvez alguns
ouvintes aqui lembrem dessa passagem lá na Copa de 86. Eu era novinho, mas lembro e também li muito a respeito. Mas lembro da narração do Osmar na TV Globo na Copa de 86, que fiquei bastante decepcionado, porque eu queria o Osmar do rádio e o Osmar da TV não tinha nada a ver. Então, é claro que se tivesse tido oportunidades depois da Copa e sequência, pela genialidade que tinha e pelo gênio que foi, quando era narrador do rádio, ele encontraria um jeito de ser um narrador de TV diferente do rádio, mas tão brilhante quanto. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, o Osmar Santos não conseguiu ser o genial do rádio na TV. Então, é difícil você ser muito bom na TV e muito bom no rádio. Ou você vai ser melhor num ou melhor no outro. Se eu tenho saudade do rádio, sim, eu tenho saudade. Tenho saudade, mas estou muito bem resolvido hoje na TV. Gostaria de ter mais oportunidades de voltar a fazer rádio? Talvez. O rádio faz parte ainda, mas não como hoje locutor ou narrador, mas eu comecei no rádio. Se eu tô hoje no SBT, se eu tive no DAZN, se eu fiz Libertadores, se eu faço Champions, foi tudo graças ao rádio. O rádio que me trouxe aqui. Então eu devo tudo ao rádio. Gostaria de ter uma outra oportunidade, uma narração ou outra. Eu acredito que eu consiga ainda voltar a fazer, apesar de ter um exercício de pulmonar diferente, né? O fôlego no rádio, ele é diferente. Mas é isso, viu, Cássio? O rádio, ele é encantador, eu adoro o rádio, eu sou filho do rádio, eu sou radialista, mas vai fazer quase 10 anos que eu deixei, assim, de maneira diária, o convívio com o rádio, me dedicando apenas à TV, mas se precisar, amanhã ou depois eu tô de volta, viu? Profissional está sempre a postos. Basta o chamado e a oportunidade profissional boa, não é? Eu não era nascido em 86, não. Eu sou de 91, tenho 33 anos, mas conheço muito a história dos Mar Santos, é uma história gigantesca. Estamos aqui então conversando com ele, Luiz Alano, narrador do SBT, narrador do Nosso Futebol, grande Alano. Estamos aí batendo papo e muito bacana a compreensão que o Alano trouxe aí do rádio e da televisão, as transformações que a própria narração dele de televisão passaram nos últimos anos. E Alano, desde 2020 você está, entre outras atividades, com o canal Nosso Futebol e o SBT. Emissora aberta e canal do inesquecível Silvio Santos. É o seu auge como profissional? Como você disse antes, cada momento é uma evolução, não é? E o que você espera conseguir mais na profissão? Desde a pandemia, né? Na pandemia, lá 2020, o SBT adquiriu os direitos da Libertadores, porque na época a Globo desistiu. Lembram da pandemia? Os direitos da Libertadores eram da TV Globo, também do DAZN, na Sul-Americana. Então essas emissoras, em meio à pandemia, ao mundo paralisado, eles devolveram os direitos para a Conmebol, pensando de que a Confederação Sul-Americana iria rever contratos, iria reduzir valores, e eles tomaram uma ré, né? Porque a Conmebol, ok, recebeu de volta, depois foi brigar na justiça pelo dinheiro que deixou de receber, e aí o SBT entrou na parada e eu entrei junto. Foi uma surpresa também, muito grata para mim ser reconhecido dentro do mercado de São Paulo, que eu posso dizer para vocês que é muito difícil de entrar. Eles se acham que os gaúchos são bairristas, aqui é muito difícil de você vencer sendo de fora. Eu continuo tendo ainda as minhas portas fechadas em algumas situações. É um público bastante fechado. O público que eu falo é o mercado mesmo, entre eles, né? Mas enfim, eu recebi um convite em 2020 para ser o segundo narrador do SBT, porque o SBT contratou o Theo José para narrar Libertadores, e tinha, nos jogos de Libertadores, 2 partidas de direito de transmissão. Então tinha um jogo principal, que era para o mercado de São Paulo, e um jogo, digamos, entre aspas, secundário. Só que o secundário tinha Grêmio, tinha Inter, tinha Flamengo, tinha Fluminense, Atlético Mineiro. Então, poxa, eu recebi esse convite, assim, que foi o ponto mais alto da minha carreira, porque aí eu cheguei, de fato, no mercado nacional, onde muitas pessoas não me conheciam, e aquele velho
aquela velha interrogação de quem é, né? Mas eu cheguei, mostrei meu trabalho, continuo. Acho que o mercado ele é um mercado difícil de entrar, mas assim, ele é implacável. Se você não dá resultado, você é jogado de lado, né? Então, graças a Deus, e aí também ao meu trabalho, eu continuo nesse mercado difícil, que é o mercado nacional, o mercado de São Paulo. Cheguei sim, 2020, fazendo Libertadores, inclusive o jogo de estreia foi um jogo do Grêmio. Foi um jogo do Grêmio contra a Universidade Católica no Chile, depois eu fiz um Grenal, então coincidiu, né, por eu ser também um cara mais conhecido para o público gaúcho. Não foi por isso que me chamaram, eu fiquei, permaneci, depois fiz 2 jogos do Flamengo, depois teve até um jogo do Palmeiras na semifinal, que eu acabei fazendo, então foi uma temporada histórica para mim, aquele ano de 2020, quando eu entrei no SBT e continuo até hoje, narrando e tendo essas transmissões. O nosso futebol surgiu no ano passado. Claro, eu sou narrador do SBT, entrei em 2020, não era o principal narrador, como ainda não sou, então automaticamente eu não narro muito dentro do SBT. E eu vi a necessidade de ter ritmo. Eu sou um cara que gosta de estar trabalhando, então em mudanças de diretores, um atendeu, o outro não. Inicialmente 2020 e 2021 eu não tive muitos pedidos atendidos de ser liberados para trabalhar para outras emissoras para seguir narrando, então desde o ano passado eu tenho um contrato mais flexível, então estou narrando muito mesmo dentro do canal Nosso Futebol, que é um canal novo, que está na Sky, que está na Claro, que está na Zapping, que tem uma página no YouTube que tem muito evento ao vivo também, que faz Bundesliga, que faz Copa do Nordeste, que faz Série C, fez nesse período de 2 anos aí Campeonato Cearense, Pernambucano, Goiano, muitos campeonatos. Então tenho narrado bastante, aí uma média de 1 a 2 partidas por semana. E inclusive já quero anunciar aqui para vocês que a partir de segunda-feira eu vou estrear um novo programa dentro do Nosso Futebol, para quem é assinante da Claro, da Sky, da Zapping, ou até mesmo só no YouTube. Então, segunda e quinta-feira, às segundas e quintas, às 2 da tarde, eu vou ter um programa chamado Alano na Área. É uma live, no estilo live de YouTube, que se transforma também em um programa do canal Nosso Futebol. Então, a minha relação com o Nosso Futebol está mais estreita do que nunca. Estou muito contente. Dentro do SBT eu tenho feito, além de um ou outro jogo que acaba caindo aí na escala, em menor número, mas eu tenho participações no programa Primeiro Impacto nas segundas e quartas, que é um programa de jornalismo pela manhã, e também no programa Chega Mais Notícias, que é só para São Paulo, meio-dia também, às terças e sextas eu participo, e no SBT Brasil, na quarta-feira à noite, eu também participo ali junto com o César Filho, além das transmissões, fazendo pré e pós-jogo, quando tem jogo de Liga dos Campeões e também de Copa Sul-Americana. Então essa é a minha atividade atual. Bacana, estaremos te acompanhando segundas e quintas no Nosso Futebol, o seu novo programa aí, 2 horas da tarde. E, e o Alano está no SBT, como a gente comentou, como ele falou desde 2020. Agora o SBT está em uma indefinição aí sobre a questão do Kleber Machado, que pode ir para a Record, e a gente fica na torcida para que, se acontecer isso mesmo, o Alano ganhe mais protagonismo nas narrações. Suas participações são muito destacadas sempre, mas tem aquilo também que é o fato do SBT não ter tantos eventos esportivos. Tem apenas a Sul-Americana e a Champions League, e tem o Kleber Machado, que também é um monstro na narração, e acaba não tendo muitas escalas mesmo para o Alano. E Luiz Alano, pessoal pergunta muito para você qual é o seu clube do coração, ou isso era uma paranoia mais Grenal? Fazia tempo que ninguém me perguntava isso. Isso aí é muito, muito gaúcho, né? Muito paranoia Grenal, se você é Inter, se você é Grêmio. Eu não tenho respondido muito esse tipo de pergunta e respeito muito essa nova era hoje da mídia esportiva gaúcha, de que tá todo mundo se revelando, né? Abrindo o seu time, e também é uma questão mercadológica de você assumir o seu time, ter o seu canal, ter os seus seguidores, ter o seu patrocínio, para não depender de CLT, de ser funcionário. Tá tudo certo. Conheço a grande maioria aí especialmente dos identificados da capital,
mas eu ainda sou de uma velha geração mais conservadora que ainda deixa o seu time no imaginário do torcedor. Então, como eu estou hoje em São Paulo, então já fui poucas vezes questionado se eu sou corintiano, ou se eu sou flamenguista, enfim, palmeirense, mas deixa para o imaginário. Enquanto isso, eu sigo fazendo o meu trabalho. Respeito quem abre o time e é do jogo. Hoje nós vivemos uma nova era que antigamente era quase um crime. Você seria, por vezes, até, digamos, prejudicado profissionalmente. Hoje está tudo bem. E se amanhã ou depois eu querer revelar o meu time, também não vai ter problema nenhum. Mas eu prefiro deixar na imaginação e na especulação de quem tem essa curiosidade. Pois é, Alano, eu tenho meu time também, é declarado, e não vejo problema no profissional revelar. Eu só tenho, assim, uma certa resistência com o assumir o papel de torcedor em jornalistas que sempre foram imparciais, informativos, se transformarem em personagens. Isso eu tenho uma certa resistência. E você tem acompanhado a dupla Grenal? Tem conseguido? Qual a sua opinião sobre o ano e momento do futebol gaúcho? Tenho acompanhado a dupla Grenal, o desgaste da gestão do Renato Portaluppi à frente ao Grêmio, o trabalho de recuperação que o Roger está fazendo no Internacional. Acompanhei também o drama dos times em relação à enchente, a falta de local para treinar, para jogar, enfim. Inclusive o rebaixamento do São José na Série C, como eu narrei muitos jogos da Série C, vi o sofrimento do Caxias também, que brigou contra o rebaixamento do São José, o bom desempenho do Ipiranga, que foi menos impactado, né, com as chuvas em relação a estádio e treino. Então isso refletiu também no resultado de campo, que brigou aí pelo acesso, mas não conseguiu o acesso. E, bom, a dupla Grenal eu vejo especialmente no Grêmio um desgaste muito grande do Renato, e 2025 ele deve encontrar outro destino, um desgaste muito grande. O Renato é um ídolo, mas o trabalho dele dentro de campo já não está refletindo como já deu resultado em outras épocas. E o Roger, eu fico contente pelo Roger, que está merecendo um grande ano num grande time. O Roger já teve inúmeras oportunidades de equipes grandes, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, o próprio Grêmio, e tem fracassado, né? Vamos lá, o Roger tem fracassado nos últimos trabalhos que ele teve à frente. E esse trabalho no Inter, que começou com muita dificuldade, com uma herança muito ruim do Kudê, o Kudê não deixou nenhum legado como técnico do Internacional, esse rejuvenescimento do Inter com novas caras, gente vindo da base, tem dado certo, tem dado resultado. Fico contente pelo Roger, pela pessoa que é, e porque nós estamos precisando de técnicos brasileiros com ideias como a do Roger tem, que dê resultado, porque hoje estamos numa entre-safra de técnico impressionante. Se não for estrangeiro, argentino ou português, quando um clube grande precisa de um técnico, tá muito difícil. Tudo bem que num passado não tão distante eram sempre os mesmos, né? Era Abel Braga, era Luxemburgo, era Oswaldo de Oliveira, era Muricy, eram sempre essas mesmas caras que acabaram parando no tempo. Ou ficando velho, ou de fato perdendo espaço dentro da modernidade que o futebol exige hoje, que os estrangeiros estão entregando. Eu vejo os estrangeiros melhorando, aí é absolutamente minha opinião. Eu vejo um campeonato brasileiro hoje taticamente muito melhor do que nós tínhamos há uns 10 anos, e graças ao ingresso de muitos técnicos estrangeiros, de ideias novas. Eu vejo um campeonato brasileiro da Série A bom, melhor do que um passado não tão distante. E a gente tem a mania sempre, né, de engrandecer o passado e rebaixar o presente. Eu vejo um presente, eu estou falando de clubes e de Série A, não tem nada a ver com seleção, mas bons jogos, partidas taticamente bem disputadas. Eu vejo com bons olhos o ingresso dos técnicos estrangeiros, mas lamento pela falta de espaço que os técnicos brasileiros têm tido dentro das principais divisões, dos principais times do futebol brasileiro. Então esse sucesso do Roger, um sucesso relativo, né? Porque ainda tem muito campeonato e se ficar abaixo aí dessa zona de Sul-Americana não vai ser considerado um bom trabalho, mas acredito que o Inter vai brigar até o fim pelas vagas ali na Libertadores. Isso é bom para o Inter,
bom para o Roger, e aí eu considero bom também para o futebol brasileiro ter um técnico brasileiro com tão ideias boas, claras, ofensivas. Ele é um cara também que se posiciona muito bem socialmente, na nossa questão social, então eu torço por ele sim, e espero que o Grêmio encontre aí na era pós-Renato um técnico que vá suprir as suas carências também. Pois é, você falou ali da Série C no início. Pena, né? Pena que São José tenha sido rebaixado. Ele havia vivido momentos tão bons recentemente. No ano anterior, quase subiu para a Série B, reclama aí de erro de arbitragem, mas esse ano nada deu certo. E o Ipiranga chegou pela quarta vez na segunda fase, mas também não conseguiu ainda o acesso. Ano que vem completará 10 anos na Série C do futebol brasileiro. É um trabalho bem sólido e competente. E Alano, debate pronto. Quais os favoritos para Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, na sua opinião? Vamos lá. Favorito da Libertadores para mim é o River. Vai decidir em casa, tem um bom time. Acredito que a final vai ser River e Botafogo e da River, apesar do Botafogo ser melhor em termos de time, mas meu favoritismo é River. Campeonato Brasileiro, eu acho que é difícil tirar do Botafogo, apesar do Botafogo estar concentrado também na Libertadores, mas fala-se muito no Palmeiras. De fato, o Palmeiras, por exemplo, nesse mês de outubro vai jogar só 3 partidas, né? O Palmeiras é só Brasileirão, só treina e joga Brasileirão, enquanto o Botafogo tem ainda esses compromissos da Libertadores com o Peñarol, quem sabe uma final, mas eu ainda coloco o Botafogo como grande favorito, e o Palmeiras ali também chegando. Copa do Brasil, eu vejo o Flamengo agora com o Felipe Luiz, como um grande favorito. Então, para mim, são esses os favoritos. Libertadores, o River, Brasileirão, o Botafogo e Copa do Brasil, o Flamengo. Boas apostas, boas apostas. Olha, se eu for apostar Libertadores e Copa do Brasil, acredito que eu vá por essa linha também. River na Libertadores, Flamengo na Copa do Brasil. Inclusive o River confirmou agora essa semana a final para o Monumental de Nunes. Enfim, confirmou. Ele tem pelo menos 50% de chance de estar lá. Enfrentou o Atlético Mineiro nas semifinais. Mas eu penso que ele vai estar. E vai pegar aí. Não tenho tanta certeza que o Botafogo passe o Penharol. Porque o Penharol é encardido na camisa, na raça para se defender. Mas acredito que o Botafogo tenha mais possibilidades. Agora no Brasileirão eu ainda acredito mais no Palmeiras. Mas daqui a pouco está no ano do Botafogo, não é? Criou a maturidade necessária depois dos problemas do ano passado. Gostei. Boas dicas. Bom, Luiz Alano, grande Luiz Alano, muito obrigado pela sua participação. Foi uma conversa que eu tenho certeza que os ouvintes adoraram. Forte abraço, sucesso. Foi um prazer te receber aqui no Decarrinho e até uma próxima. Valeu, Cássio. Muito bom papo. Obrigado aí pela lembrança, pelo espaço. Sucesso a você. E meu carinho aí pela região, por Taquara, pela emissora, e especialmente pelo povo gaúcho, que foi tão importante, o povo gaúcho, a comunicação gaúcha foi tão importante para o desenvolvimento da minha carreira, para chegar onde eu cheguei. Então, passou muito pelos perrengues, pelas alegrias, pelo sucesso que eu tive também dentro da mídia gaúcha, tá bom? Um grande abraço aí e bom final de semana. Valeu, Alano, foi bom demais. Luiz Alano, narrador do SBT e do canal Nosso Futebol, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.